Hoje nós temos uma conferência da professora doutora Margarete Pretti-Dalcomo. A professora Margarete é pesquisadora, também é pesquisadora do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Ela é graduada em Medicina, com residência médica em Pneumologia, especialização em Pneumologia Sanitária, pela Fiocruz, doutorado em Medicina, Pneumologia, pela Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Ela foi criadora e coordenadora do ambulatório do Centro de Referência, professora Hélio Fraga, da Fiocruz. É membro de várias comissões e comitês, como o Comitê Assessor em Tuberculose do Ministério da Saúde, das comissões científicas das Sociedades Brasileiras de Pneumologia e Tisiologia e de Infectologia, da Rede TB de Pesquisa em Tuberculose e membro do Steering Committee do grupo denominado Resist-TB, da Boston Medical School, e do grupo Expert Group for Essential Medicines, list da Organização Mundial de Saúde. Ela é investigadora principal do ensaio clínico SIMPLIC-TB, da Global Alliance for TB Research. E na pandemia de Covid-19, ela era membro assessor do grupo do Ministério da Saúde na gestão do ministro Mandetta. Bem, não preciso nem dizer que a doutora Margarete também tem várias publicações e é uma especialista em tuberculose. Então, agora vamos ficar com a professora Margarete. Obrigada, muito obrigada por aceitar o convite. Agora eu passo a palavra à professora. Obrigada, Juliana, muito obrigada, professora Dilene, pelo convite de participar desse seminário, onde teve a presença tão querida do meu amigo Luiz Roberto, enfim, um especialista, né? Há pouco eu brincava com a Juliana, falar de BCG perto do Luiz Roberto é até uma coisa que nos constrange, né? Mas, enfim, eu vou procurar discutir com vocês um pouco esse tema que me foi pedido nessa apresentação, o que nós aprendemos nesse período da Covid-19, culminando com o nosso estudo, que é o estudo BRACE, da vacina BCG com seu devido racional para a Covid-19. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação, para que nós possamos compartilhar com vocês aqui. Eu acho que vai dar certo, acho que sim, né? Está aí direitinho, não está? Então, assim, BCG, vacinas e Covid-19, o que nós aprendemos, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação, como a Juliana mencionou, né? Eu sou, nesse momento, investigadora principal no Brasil do ensaio clínico SIMPLICI-TB para redução do tempo de tratamento da tuberculose sensível e resistente, né? Com a utilização de fármacos novos e fármacos antigos, é um estudo importante nesse aspecto, e do estudo de fase 3, chamado estudo BRACE, que é o estudo da vacina BCG para a Covid-19. Sempre que nós mencionamos esse assunto e falamos da Covid-19, nós olhamos a história, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Estou falando aqui com a Dilene, que é uma pessoa que conhece muito bem o universo histórico, né? Lembrando para os mais jovens, sobretudo, que não adianta nós querermos olhar o futuro sem olharmos o passado. Essa é uma publicação, a meu juízo, seminal, da revista Science, de 1919, logo depois da gripe espanhola, né, que nós sabemos que foi a última grande pandemia de pouco mais de um século, onde já se diziam as questões, as chamadas medidas não farmacológicas do bom senso, como, por exemplo, evitar aglomerações, cobrir o rosto quando falamos, etc. Então, só mostrando que realmente a história nos ensina, né? A origem do que nós estamos vivendo, né? Entendendo a origem do SARS-CoV-2, já caíram por terra, enfim, como é que eu vou dizer, conjecturas de que o SARS-CoV-2 tivesse sido um vírus escapado de experimentos de laboratório, né? Tá claro que é um vírus do mundo animal, né? Isso, evidentemente, o homem é responsável, sem dúvida nenhuma, pelas grandes epidemias e pandemias, tendo em vista a predação do planeta. Enfim, não há dúvida de que é um vírus que atravessou a barreira animal através de pequenos mamíferos, né? Quem conhece esses mercados chineses, eu os conheço bastante bem. É exatamente assim, embaixo dessas prateleiras são colocadas gaiolinhas com pequenos mamíferos, que são os vetores de transmissão. Então, é um beta coronavírus, como todos nós sabemos. As medidas ditas não farmacológicas são as medidas que fazem
realmente a diferença, isso está muito claro. Isso, se nós, de novo, olharmos a história, nós vamos ver que pela história das grandes epidemias ocorridas nos 2 últimos milênios, sobretudo as grandes pestes do final do século XIV, foram as medidas ditas não farmacológicas de isolamento, de bom senso, quando nem se sabia a questão do que era um micro-organismo naquela ocasião, mas elas fazem a diferença, elas suavizam a transmissão, elas achatam a curva, são elas que fazem com que o sistema de saúde não se entre em exaustão, como ocorreu agora na presente epidemia, exatamente pela falta da tomada das medidas não farmacológicas, como, por exemplo, distanciamento físico, isolamento social, uso de máscaras, suspensão de tudo aquilo que possa aglomerar pessoas. A avalanche de publicações em relação à Covid-19 é extraordinária, né? Enfim, se vocês entrarem em qualquer buscador de publicações, nós já vamos encontrar mais de 100 mil papers publicados com o nome Covid-19, isso inclui desde a área imunológica, epidemiológica, sociológica, enfim, tudo isso é uma quantidade, é difícil até de nós mantermos a nossa atualização nesse sentido. A outra questão que é muito importante nós entendermos, né, falando do que nós aprendemos, é o que é a doença, né? A doença que chegou a nós com a cepa original, que é a cepa Wuhan, na China, né, entrada no Brasil através de pessoas que vieram da Europa, né, portanto, a cepa já vinda da Europa, Espanha e Itália, chegou até nós como sendo uma pneumonia atípica. Rapidamente nós aprendemos que não era uma pneumonia atípica, e sim uma doença inflamatória, uma doença sistêmica, capaz de comprometer todos os órgãos do corpo humano, dividida basicamente em 2 etapas: a etapa inicial de grande carga viral e uma etapa seguinte da resposta inflamatória, que é quando o paciente costuma complicar. Então, 80% de formas continuam sendo formas leves, autolimitadas, sem necessidade de assistência médica, e 20% necessita assistência médica, e desses, 10% vão necessitar de terapia intensiva. Esse estudo é um estudo seminal que eu recomendo a todos lerem para entender a doença. Foi publicado pela revista Nature no final do 1º semestre do ano passado, mostrando o quanto a doença é uma doença tempestuosa, capaz de comprometer todos os órgãos do corpo através de um processo inflamatório da microcirculação. Então, logo depois, a doença foi denominada uma doença do endotélio, basicamente, e é por isso que essa enorme capacidade de trombogênese causado pela doença é o que caracteriza. Então, ela foi determinada já em setembro do ano passado como uma doença, ela é, no final das contas, uma doença do endotélio, ela é uma endotelite, então comprometendo toda a camada íntima das artérias e dos vasos, causando, portanto, fenômenos inflamatórios de liberação de grande quantidade de citocinas inflamatórias, causando trombo, microtrombo em todos os órgãos do corpo humano. Então, muitos pacientes faleceram e não foram de pneumonia, e sim de trombose generalizada, isso porque nos levou realmente a esse enorme aprendizado. Sumarizando tudo, né, o que nós aprendemos, o que nós desaprendemos, o que nós revimos de conceito. Nós revimos conceitos de fármacos que foram estudados em remodelamento, e aí como a cloroquina, a hidroxicloroquina, ivermectina, enfim, todos esses fármacos que vocês já ouviram falar muitas vezes, todos eles caíram por terra. Hoje nós não temos nenhuma medicação em remodelamento que seja aproveitada para a Covid-19. Antivirais conhecidos também caíram por terra, não se mostraram efetivos no estudo Solidariedade, e hoje o que nós temos é o Remdesivir, que está aprovado inclusive pela Anvisa, porém com um espectro de utilização muito pequeno e muito restrito para pacientes em CTI fora de ventilação mecânica. O que nós aprendemos realmente, em se tratando de uma doença trombogênica, foi a otimização do uso de anticoagulantes, o uso dos corticoides. O estudo seminal publicado pelo Reino Unido no meio do ano passado com a dexametasona mostrou realmente um impacto sobre a mortalidade, e aprendemos também a ventilar de maneira mais conservadora os nossos pacientes. Hoje intubamos muito menos pacientes do que na fase inicial de doença. Então, eu dou essas informações genéricas para que vocês para que cheguemos ao assunto realmente que nos interessa nessa apresentação, que é a questão das vacinas.
muito frequentemente nos perguntado a nós, quer dizer, o que que houve, né? Como que o mundo que a vacina mais rápida que nós conhecíamos era uma vacina que levou 4 anos para ser colocada em disponibilidade, e como o homem foi capaz de, num período de menos de 1 ano, conceber modelos, recuperar outros modelos antigos, como nós sabemos que, por exemplo, são algumas vacinas das plataformas de vetor viral, né, como é inclusive a Oxford AstraZeneca Fiocruz, que já havia sido testado para epidemias anteriores de chikungunya, de ebola e que não funcionaram. Então, essa é uma publicação do New York Times de março desse ano, muito interessante, mostrando a quantidade de estudos, e nós poderíamos sumarizar hoje. Em julho de 2021, nós temos 88 ensaios clínicos em desenvolvimento de vacina, mais de 100 grupos estudando vacinas no mundo e um pouco mais de uma dezena de vacinas aprovadas regulatoriamente para utilização em pessoas. Então, só no Brasil, nós já temos hoje 4 vacinas em disponibilidade, no mundo todo, outras vacinas que já foram aprovadas pelas respectivas agências regulatórias. A questão que se coloca na grande capacidade humana que foi de produzir vacinas é a questão da equidade e do acesso a elas. Então, hoje, se nós somarmos tudo que existe no mundo, nós vamos ver que todas as empresas serão capazes de fabricar, entre 2020 e 2021, 3 bilhões e 400 milhões de doses. Ora, se a humanidade no planeta, nós somos quase 8 bilhões, fica claro que não haverá acesso para todos, e isso é realmente um problema, e por isso velhas vacinas, como a nossa centenária BCG, têm sido também estudadas nesse resgate de uma possibilidade de utilização. A questão da concentração dessa disponibilidade é essa, né? 10 países já adquiriram 75% das vacinas disponíveis, e o mecanismo COVAX, que foi criado pela Organização Mundial da Saúde para atenuar um pouco essa desigualdade, nós já sabemos que ele hoje tem deixado bastante a desejar. Olha a situação do Haiti ocorrida recentemente, né? Onde nenhuma pessoa tinha sido vacinada até o momento, o que é inacreditável. O que que nós temos das chamadas plataformas vacinais, né, novas e resgatadas, né? Nós temos as vacinas de vírus, vírus não atenuado, vírus inativado, como é a vacina da Coronavac, que é um modelo antigo, tradicional, como a vacina da influenza, que nós usamos todos os anos no Brasil. Nós temos as vacinas chamadas de ácido nucleico, que são as vacinas de RNA mensageiro, cujos modelos já aprovados são a vacina da Pfizer-BioNTech, a vacina da Moderna. Nós temos as vacinas de vetores virais, como são a vacina AstraZeneca Fiocruz, que é a Shadox 1, a vacina da CanSino, que não está aprovada no Brasil, a vacina da Janssen e a vacina Sputnik. Nós usamos na vacina Oxford AstraZeneca um vetor viral de chimpanzé, e as outras usam vetores virais de adenovírus humanos como vetores da sua formulação. Existem vacinas sintéticas, a maioria delas todas em fases pré-clínicas ainda, e igualmente as vacinas de subunidades, inclusive por alguns setores brasileiros que têm trabalhado na formulação e no desejo de ter uma vacina brasileira para a Covid-19, inclusive a Fiocruz, através do Instituto René Rachou, em Minas Gerais. Outras vacinas, como a BCG, nós vamos comentar a seguir o racional. Esse é o estudo que foi feito no Brasil com a vacina, hoje chamada vacina AstraZeneca Fiocruz, ou Shadox 1, que é o nome original dela. Foi feito um estudo de fase 3 com aproximadamente 10 mil voluntários brasileiros. Os dados iniciais mostraram um número pequeno de pessoas de mais idade incluídas, depois foi incluído gente de mais idades para mostrar a atuação, e, na verdade, a vacina mostra uma atuação contra cepas circulantes até o momento, e hoje nós já sabemos, pelas análises mais modernas, que ela também, 2 doses da AstraZeneca, é capaz de proteger
contra a variante Delta, que hoje nos ameaça, né? A variante Delta já está no Brasil, que é a variante indiana, porém ela ainda não consegue ultrapassar a capacidade de disseminação da variante P1, que é a variante brasileira, ou variante Gama, como elas são chamadas atualmente, que é responsável pela maior parte dos casos brasileiros. No estudo de fase 3, com a vacina AstraZeneca Fiocruz, nós já encontramos uma redução com uma dose de vacina de 100% de casos graves ou hospitalizações. A análise provisória indicava já no momento do estudo de fase 3, 70,4% de eficácia nos dois regimes, né, o regime que usou meia dose e o regime que usou dose plena, e ficava claro que a vacina tinha todas as condições de ser aprovada. E chegamos finalmente à nossa velha e centenária BCG, né? O que faz com que a vacina BCG tenha despertado, digamos assim, essa curiosidade, esse desejo de ser usada? A vacina BCG, todos nós sabemos, ela é usada para impedir formas graves e disseminadas de tuberculose. Muitos países mantiveram política de vacinação de recém-nascidos e de pré-escolares com a vacina BCG. O Brasil utiliza a vacinação de recém-nascidos com mais de 2 quilos de peso, todos por força de normativa do Ministério da Saúde desde 1976, portanto, todo mundo que nasceu de lá para cá é vacinado com BCG ao nascer. Os estudos de revacinação de crianças escolares e adolescentes feitos no Brasil, inclusive, revelaram que não havia vantagem nenhuma contra a tuberculose na revacinação com BCG, portanto, esse assunto é um assunto encerrado até o momento, pelo menos, porém, a vacina BCG, por este racional que aqui eu tentei resumir, né, pelo fato de que ela poderia conter, né, ou provocar uma proteção longa contra cepas de coronavírus, isso poderia ocorrer pelo fato de que ela é capaz de modular uma resposta imune em outras infecções através do resgate, digamos, dessa memória imunológica inata, ativar linfócitos, resulta em maior produção de citocina, aumenta a atividade de macrófagos, aumenta a resposta de células T e, consequentemente, aumenta a produção de anticorpos e, com isso, poderia ter um impacto sobre a morbidade e até a mortalidade. Né? Ela teria um efeito inesperado de imunidade treinada, né, digamos, em pessoas mais idosas em áreas de baixa incidência de tuberculose que não tiveram infecção primária pela tuberculose. Por isso foram feitos alguns estudos, né, inclusive recentemente publicado um estudo em população idosa na Grécia, né, e que mostrou um resultado razoável de proteção para outras infecções virais. Isso foi prévio à epidemia da Covid-19. Né? Devido à senescência e quando o sistema imune se reduz, a BCG poderia contribuir, voltando a fortalecê-lo, independentemente da incidência de tuberculose. Enfim, isso são alguns artigos que têm publicados, houve alguns estudos feitos na África também, em países, a maioria deles tem política de vacinação BCG, e a maior parte do mundo não tem mais política de vacinação BCG. E com isso nós concebemos, né, foi concebido pelo instituto chamado Instituto Murdoch, de Melbourne, na Austrália, que submeteu com financiamento da Fundação Bill Gates esse estudo, que é o estudo do qual o professor Júlio Croda e eu somos os investigadores principais no Brasil, que é o chamado estudo BRACE, que é vacinação com BCG para reduzir o impacto da Covid-19 em profissionais de saúde. Foi um estudo multicêntrico, internacional, coordenado pela Austrália, com a participação de 5 países, então Espanha, Inglaterra, Holanda, Austrália e Brasil. E desses países, o que é interessante é que o Brasil é o único deles que ainda tem política de vacinação BCG em vigor. Né? Os outros todos são países onde não há mais política de vacinação por BCG, porque a incidência de tuberculose é muito baixa. Né? Mesmo na Espanha, onde nós sabemos que há determinados locos onde a incidência é maior, como Barcelona, Catalunha, pelo grande número de imigrantes, mas mesmo assim não tem política de vacinar BCG como política de saúde. Então, o grupo brasileiro será estudado, inclusive, com algumas questões separadas, né? Nós mesmos, Júlio e eu, propusemos que estudássemos fazendo testes IGRA,
né, que é o quantiferon gold, para determinar a produção de interferon gama no grupo brasileiro, tendo em vista que a grande maioria das pessoas que nós incluímos no estudo até o momento eram vacinados com BCG ao nascer. Então, é um grupo interessante, porque está numa área de alta prevalência de tuberculose, né? Foram incluídos pacientes voluntários, melhor dizendo, profissionais de saúde no Brasil, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso do Sul e de Manaus. Então, no total, o Brasil incluiu 2.600 profissionais de saúde no estudo BRACE. O estudo era previsto, né, preciso dizer isso para vocês todos, o estudo era previsto incluir 10.000 voluntários até o final. Nós tivemos que interrompê-lo, fechou o estudo nos 5 países com 7.600 voluntários, porque a política de vacinação para a Covid-19 se iniciou no mundo todo e um critério de exclusão de voluntários seria, desde o início, ter sido vacinado para a Covid-19. Então, o estudo BRACE começou em março de 2020, na Austrália, né, foram randomizados no momento da vacinação contra a gripe naquele país, né, foi feito um fase 2, com protocolo revisado para incluir o placebo e, portanto, gerar um estudo de fase 3, visando incluir mais esses 7.000 e pouco, conformando, portanto, 10.000. Foi expandida a população-alvo para outros sites, né? A expansão do estudo para sites na Europa e América Latina, no caso só o Brasil, com 3 sites pela Fiocruz. Então, é um estudo de fase 3, clínico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, envolvendo 7.000 trabalhadores nesses países para determinar se a vacinação com BCG reduziria a incidência e a gravidade da Covid-19 durante a pandemia do SARS-CoV-2. Então, a descrição, um minutinho. Aqui, a randomização e a intervenção ocorreram em cada centro participante, no qual os participantes foram randomizados em 2 grupos, a intervenção com a vacina e um grupo controle com placebo, exatamente como qualquer estudo de fase 3 de vacina. Os pacientes estão sendo acompanhados e o serão durante 12 meses, e até diariamente se ficarem doentes, né? Muitas pessoas se contaminaram com a Covid-19. Nós tivemos até o momento um único óbito pela Covid-19 em voluntários do estudo, através de aplicativos por smartphone. Nós temos todo um sistema de REDCap criado para o estudo, ou visita domiciliar, etc. Né? Foram colhidas informações adicionais sobre doenças graves a partir de prontuários hospitalares ou banco de dados, quer dizer, nós conseguimos acesso a esses bancos de dados para fazer o rastreio de pacientes que eventualmente faltem ao controle de segmento ou tenham sido internados. Foram colhidas amostras de sangue antes da randomização, no momento 0, e aos 3 e 6 meses, e num subgrupo do Brasil, aos 9 e aos 12 meses, para determinar a exposição ao SARS-CoV-2. Né? Quando necessário, foram colhidos, e estão sendo, né, o estudo está em desenvolvimento, novos swabs ou amostras de sangue para avaliar a infecção pelo SARS-CoV-2. Por que não quer andar aqui, meu Deus? Então, a descrição das intervenções do estudo, né, tem um grupo intervenção, que é o que recebe a vacina BCG. Muitos nos perguntam se nós estamos usando a cepa brasileira. Não, nós estamos usando uma cepa Denmark, que é uma cepa também boa, foi escolhida pelo estudo, ela é a mesma em todos os sites do estudo, e o grupo controle, que recebe placebo com cloreto de sódio, com a mesma apresentação. A duração do estudo é um segmento desses pacientes, desses voluntários, durante 2 anos e meio, para verificar a incidência e alguns marcadores de proteção. A duração do segmento é de 13 meses, desde a randomização até o segmento. Os objetivos primários do estudo BRACE com a vacina BCG são determinar se a vacinação com BCG, comparada com placebo, poderia reduzir a incidência da Covid-19 medida ao longo dos 6 meses seguintes à randomização em profissionais de saúde expostos ao SARS-CoV-2. Então, nós incluímos, o estudo só incluiu voluntário profissional de saúde, no mundo inteiro foi assim,
O segundo objetivo seria determinar se vacinar com BCG comparado com placebo poderia reduzir a incidência da Covid-19 grave, ou seja, atenuar a gravidade da doença, né? Definido grave, como está aqui abaixo colocado, né? Definido grave, doente que fica sem andar por mais de 3 dias, que fica confinado ao leito, ou que é internado, ou eventualmente falece pela doença, né? Medida ao longo dos 6 meses seguintes à randomização em profissionais de saúde. Então, foram definidos critérios de gravidade, e isso é acompanhado por esse sistema que eu lhes referi. E os objetivos secundários seriam determinar se a vacinação com BCG, comparada com placebo, reduziria a incidência da Covid-19, medida ao longo dos 12 meses seguintes à randomização em profissionais de saúde que estão trabalhando, que estão na ativa, de qualquer natureza. Determinar se essa vacinação, em comparação com placebo, seria capaz de atenuar a gravidade da doença, medida ao longo dos 12 meses, e determinar, em comparação com placebo, se ela prolongaria o tempo para a primeira doença respiratória comprovada, ou seja, se ela seria capaz de retardar o tempo com as cepas circulantes no Brasil. Além disso, determinar se a vacinação reduziria a gravidade, né, medida aos 12 meses, se a vacinação reduziria a gravidade de doença respiratória, se ela diminuiria o absenteísmo, ou seja, a falta ao trabalho por aqueles critérios de gravidade que nós determinamos, né, 3 dias pelo menos restrito ao leito, e avaliar a segurança da vacinação com BCG em profissionais adultos, né, avaliar efeitos adversos, os voluntários fotografam, mandam todo dia a reação local, etc., né? E vamos fazer paralelamente, estamos fazendo, por isso essas coletas de sangue, né? Vamos determinar as alterações induzidas pela vacina BCG no sistema imunológico associadas à proteção dos trabalhadores de saúde contra doenças infecciosas não tuberculosas, incluindo a Covid-19. Determinar e comparar alterações no sistema imune induzidos pela vacinação, estamos fazendo vários exames de determinando fatores de proteção, identificar fatores demográficos, digamos, como idade, sexo, doenças crônicas, como diabetes, tudo isso é levantado, né? Vacinação prévia com BCG, quem tomou uma dose ao nascer, existem algumas pessoas que tomaram uma segunda dose da BCG por qualquer razão, ou porque entraram no serviço de saúde de maneira aleatória, ou porque foram vacinados na entrada do sistema escolar, participaram de outros estudos, tudo isso é levantado, né? E que, eventualmente, fatores que influenciam a resposta imune do adulto e o risco da infecção pelo SARS-CoV-2. Aqui. Bom, e aqui, o que nós estamos fazendo nesse momento, né? Nós estamos colhendo exames e começamos um chamado subestudo, que é o estudo BACOS, que deriva, né, das pessoas incluídas no estudo BRACE, né, estamos entrevistando essas pessoas, colhendo sangue, fazendo visita domiciliar, já incluímos aproximadamente 435 pessoas, aproximadamente, nós incluímos no Rio de Janeiro, apenas no nosso centro, 860 profissionais da saúde do Rio de Janeiro, o Mato Grosso do Sul incluiu 1.200 e Manaus incluiu quase 500 pessoas. Então, isso conforma esse grupo de 2.600 voluntários que nós incluímos no Brasil. Então, um subgrupo dessas pessoas estão fazendo parte desse estudo, né, a segunda etapa do BRACE, que se chama BACOS, né, para determinar fatores de proteção em vacinados. Então, vocês entenderam que eu disse, para entrar no estudo, precisaria não estar vacinado para a Covid-19, isso era um critério de exclusão, e agora nós estamos estudando fatores de proteção daqueles que receberam a vacina BCG ou placebo, naturalmente, né, porque o estudo não abriu ainda uma análise interina. Nós temos feito as primeiras reuniões de análise interina de resultados, já fizemos 2. A intenção da coordenação central do estudo é publicar já alguma coisa agora até o final desse ano, com a análise interina do estudo, e depois, finalmente, o estudo final,
e nós vamos fazer uma análise separada da coorte brasileira, porque nós fizemos IGRA, como eu disse a vocês, quer dizer, testes de quantiferon gold para determinar interferon gama em pacientes brasileiros, porque todos, a grande maioria deles, foi vacinado com BCG ao nascer. Então, esse seria o estado da arte, digamos assim, do estudo da BCG. E, finalmente, o que nós aprendemos e nós não sabemos ainda responder, que eu acho que é importante, Juliana, deixar claro, né? Nós temos muito mais pergunta do que resposta, né? Se em relação a essas plataformas vacinais, lembrando que no Brasil, nós hoje, né, no início, os primeiros voluntários só haviam sido vacinados ou com a Coronavac ou com a AstraZeneca Fiocruz, agora nós já temos pessoas vacinadas com a Janssen, pessoas vacinadas com a Pfizer. Então, nós não sabemos se a vacina BCG, ora testada em fase 3, poderá reforçar a imunidade conferida por outras vacinas para a Covid-19. A segunda etapa poderá, eventualmente, prover alguma informação nesse sentido. Nós não sabemos se as vacinas precisarão e quando sofrer modificação, tendo em vista as novas linhagens circulantes. Então, hoje, com a variante Delta nos ameaçando, né, nessa competição biológica com a variante P1 predominante no Brasil, a variante Gama, digamos, nós não sabemos quanto tempo de imunidade as vacinas trarão, nós não sabemos se poderemos associar vacinas da mesma e de diferentes plataformas, a resposta provavelmente é sim, nós poderemos sim fazê-lo, já há estudos que começaram fazendo isso, e a plasticidade das novas plataformas, sobretudo as chamadas vacinas genéticas, as vacinas de RNA mensageiro, que muito provavelmente gerarão uma segunda resposta de vacinas, digamos, o que eu chamaria vacinas de segunda geração, que seguramente poderão serem modificadas, né? Então, lembrando que vacina de RNA mensageiro são vacinas de concepção e produção altamente complexa, porém, trocar o RNA mensageiro não é considerada algo de grande complexidade. Então, de modo geral, essas seriam as informações sobre o estudo e sobre o que nós temos hoje do estado da arte em relação à BCG, lembrando que há, para aqueles que tiverem interesse, há muitos trabalhos, não muitos, mas há alguns trabalhos publicados sobre o racional, né? Basicamente sobre por que a vacina BCG foi resgatada como uma possibilidade, se é pela sua capacidade de produzir uma reação imunológica chamada muito variada, né? Enfim, no resgate dessa chamada imunidade inata que nós temos, enfim, se é isso que eventualmente justificaria a utilização da vacina BCG nas suas cepas mais capazes de produzir resposta imunológica mais robusta, né? E aí a cepa brasileira, sem dúvida nenhuma, é interessante, né? Tem um outro estudo de BCG, na verdade, até onde eu saiba, tem 4 estudos concebidos no Brasil, né? Tem um outro estudo que está sendo conduzido pela UFRJ, utilizando a cepa Morro brasileira, tem um outro estudo que foi aprovado recentemente em São Paulo, também tensionando utilizar a vacina BCG, eu não sei qual é a cepa que eles vão usar, mas até onde eu saiba, tem 4 estudos com a vacina BCG para a Covid-19 no Brasil. Então, essas seriam as informações, Juliana, e eu estou à disposição das perguntas, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigada pela palestra, foi excelente. Nossa, foi uma síntese inicial do que sabemos agora sobre Covid-19. São muitas informações, né? Cada dia a gente lê coisas diferentes, isso foi muito bom, né? A doutora fazia essa síntese com extrema qualidade. E antes de começar, eu vou deixar o pessoal indo fazendo as perguntas, porque eles como costumam fazer agora, mas eu quero logo fazer um comentário do Carlos Basília, que está à frente do Observatório da Tuberculose no Brasil, e ele tem falado, ontem ele falou bastante sobre isso, sobre o impacto negativo que a pandemia de Covid tem causado nos índices de tuberculose, e especialmente agora que ele menciona a diminuição da vacinação por BCG. Então, eu queria, se a senhora pudesse falar mais um pouco sobre por que será que essa vacinação está diminuindo, né?
E aí depois eu tenho outros comentários a fazer. Olha, eu não tenho a informação se houve, em nível das maternidades brasileiras, considerando que o Brasil é um país que, a despeito das desigualdades, tem a grande maioria dos partos institucionais hoje, como nós sabemos, e a vacina BCG ela é aplicada compulsoriamente em todo recém-nascido com mais de 2 quilos de peso até 72 horas. Eu não tenho informação, eu desconheço a informação se houve redução da oferta do BCG, tendo em vista que não houve nenhuma falta de BCG no Brasil nesse período. Então, portanto, eu realmente não posso responder sobre isso, porque eu desconheço essa informação, se houve redução. Acho, inclusive, muito estranho que isso tenha ocorrido, tendo em vista que não houve descontinuação no provimento de BCG, e essa é uma medida que é feita em todo parto institucional de modo compulsório no Brasil, por força de normativa desde 1976. Então, assim, realmente eu não posso comentar sobre isso, porque eu desconheço completamente essa informação. A segunda informação que é importante, né, do seu comentário, é o impacto da Covid-19 na tuberculose no Brasil. Aí sim, aí o impacto é devastador, né? Nós sabemos já pelos dados oficiais brasileiros que nós tivemos um retrocesso muito importante no controle da tuberculose, isso no mundo todo, né? A própria Organização Mundial da Saúde já reconhece que nós retroagimos no mínimo 5 anos, né? Então, portanto, aquele discurso que a OMS adotou de que nós poderíamos eliminar a tuberculose do mundo nos próximos 30 anos, isso já caiu por terra, naturalmente. O que nós temos hoje no Brasil é uma redução medida, oficialmente informada pelo Ministério da Saúde, de que de 2020 para 2021 nós tivemos uma redução na aplicação de testes rápidos moleculares para diagnóstico da tuberculose da ordem de 40%, o que é uma coisa absolutamente inadmissível, mas ocorreu. Nós tivemos uma redução na notificação de casos, variando entre 22% a 26%, dependendo do estado, na notificação de casos novos, ou seja, na não detecção de casos. Então, o que vai resultar nisso, Juliana, é que o Brasil vai ter uma redução falsa de incidência de tuberculose nesses últimos 2 anos. Então, isso não corresponde à realidade. Isso é caso que não foi diagnosticado. Então, com isso, eu quero chamar a atenção de que o impacto da Covid-19 nas doenças endêmicas brasileiras, né, e aí nós poderíamos colocar a febre, malária, e as doenças não infecciosas, como câncer, onde o impacto também foi devastador na perda do timing correto de tratamento, de exames diagnósticos, mas na tuberculose, em especial, o impacto foi muito importante e muito ruim. Então, não há dúvida de que nós precisaremos correr atrás da detecção de casos, aplicação de testes rápidos moleculares, resgate de pacientes que eventualmente tenha abandonado o tratamento. Nem todos os serviços se prepararam adequadamente para o período pandêmico, como o nosso, por exemplo, que é um serviço que nunca parou de atender pacientes, nunca fechou, manteve o atendimento de todos os pacientes, a farmácia apenas operou, digamos assim, provendo remédios por um tempo mais longo para que ninguém ficasse sem tratamento, mas nós sabemos que no Brasil, um país tão complexo, isso não se deu de maneira homogênea. Então, assim, o impacto da Covid-19 foi muito devastador sobre a tuberculose. Obrigada, professora. Bem, ontem o professor Luiz Roberto Castelo Branco fez uma palestra e ele comentou que muitas pessoas ligaram para a Fundação Ataulfo de Paiva, que é o órgão, né, a instituição que produz a BCG no Brasil, pedindo, né, tentando comprar a BCG, porque já estavam se informando desses estudos, como a senhora está participando, e a decisão deles foi realmente não vender, né, e botar um aviso, né, como a professora Dileira comentou ontem, um aviso bem grande para quem entra na página no site da Fundação Ataulfo de Paiva, tem um aviso dizendo que a fundação não vende, não está participando de nenhum estudo, enfim, deixando bem claro a posição deles. Eu acho que isso é importante no seguinte sentido: nós estamos enfrentando não só a pandemia de Covid-19, as negligências em relação à saúde, né, e nós estamos enfrentando as questões do negacionismo também, da automedicação, né? Então, eu acho muito importante ter à frente os especialistas, né, como a senhora, explicando
que deve ser feito, que são os estudos, né? Por exemplo, o BRACE, são os estudos que estão sendo feitos, né? Não se deve fazer nada sem a anuência e avaliação dos especialistas da ciência. E eu acho muito interessante que eu sou formada em microbiologia, então o que eu sempre aprendi era que as doenças eram específicas e cada doença tinha o seu ou remédio específico, né? E em alguns casos, ou a vacina específica. Então, eu acho bastante interessante, porque depois de formada eu virei historiadora da saúde. E aí eu lidava com artigos do início do século XX que faziam justamente essa tentativa de, digamos, estimular o sistema imunológico de forma inespecífica. E eu fico tão, assim, interessada em saber que isso ainda é feito, né? Se faz essas pesquisas. E o Sem dúvida. meu último comentário é que... Esse comentário é interessante, desculpa, Juliana, porque assim, ao longo do nosso estudo, né, nós recebemos muitos pedidos de pessoas para participar do estudo, né, e nós, evidentemente, não pudemos incluí-las, porque o estudo era direcionado a profissionais da saúde, não necessariamente médicos, enfermeiros, técnicos, mas assim, pessoas que estivessem no complexo da saúde. Então, nós incluímos também profissionais que trabalham dentro, como profissionais da limpeza, por exemplo, mas dentro de hospitais, dentro de ambulatórios. Então, assim, o estudo foi direcionado, mas nós recebemos muitos interessados em participar, e pessoas que até hoje me telefonam perguntando se não podiam tomar uma BCGzinha, né? É assim que eles falam: doutora, não dá para dar uma BCGzinha para dar um estímulo na minha vacina que eu acabei de tomar? E aí você diz: olha, não sei. Eu não sei se isso será recomendado, se o estudo vai mostrar. Nós estamos investigando agora, estudando na segunda etapa do estudo, né? O primeiro foi o BRACE e agora é o estudo BACOS, né? Que é uma outra sigla, onde nós estamos analisando pessoas vacinadas com as 2 doses de vacina, ou com uma, se for a Janssen, que é um número mínimo, né? Mas que tomaram Coronavac ou AstraZeneca. Nós estamos estudando essas pessoas, colhendo marcadores de proteção. Então, assim, isso vai gerar alguma resposta. Se a resposta será positiva e se a BCG terá sido capaz, em ambientes demograficamente, socialmente diferentes, Juliana, olha que quem está sendo incluído totalmente diferente, o grupo holandês do grupo brasileiro, né? A Holanda é um país rico, desenvolvido, enfim, que não tem política de vacinação BCG há muito tempo, como nós sabemos, né? O grupo espanhol, de certa maneira, a mesma coisa, o grupo australiano, a Austrália é um país de baixa incidência de tuberculose. Então, assim, o que nós estamos querendo justamente responder nesse momento é se há ou não determinados fatores marcadores de proteção, digamos assim, que possam ser avaliados. Então, assim, é interessante, mas houve realmente uma demanda paralela de pessoas que queriam tomar, assim, doutora, a pergunta era essa, era até muito engraçado, não dá para eu tomar uma BCGzinha aí para estimular? Enfim, e é isso, continuamos a receber esse tipo de pergunta e eu imagino que a Fundação Ataulfo de Paiva realmente tenha que esclarecer, porque vai ter sempre alguém que, inclusive de modo oportunista, queira comprar para, enfim, para essa coisa que acontece, infelizmente, que é feia, mas que é humana, né? Sim, é o que eu falo, a gente tem que enfrentar o vírus, né? E todas essas falhas humanas, né? Que atrapalham a, a condução da tentativa, né? De diminuição da pandemia, da disseminação. E eu achei bastante também interessante o índice, né? De 100 mil artigos. Isso é muito assustador para mim, porque a minha impressão é que a publicação de artigos para a pandemia, para a Covid-19, pode se aproximar, não sei, sobre a malária, da malária, ou pode até ultrapassar certas doenças já centenárias que são pesquisadas há mais de um século, né? Essa quantidade enorme, em 2 anos. Isso soma, né, em 1 ano e meio, né, a doença tem 1 ano e meio de idade, digamos assim, né, é que nós agora nos referimos a dezembro de 2019, né, Juliana, como se estivéssemos falando assim da grande peste negra do final do 14, né? Parece tão longe, né? Dezembro de 2019, tem 1 ano e meio que a doença existe entre nós, né? E se você entrar num buscador,
né? Quer dizer, eu tô somando tudo, né? Você joga Covid, é uma loucura, porque aí você separa, né, o que é imunologia, sociologia, demografia, enfim, são vários, mas a quantidade de publicações é alucinante, né? Hoje, inclusive, se se joga BCG, havia pequeninas publicações, hoje já tem algumas dezenas, né? Talvez mais de centena de artigos publicados em relação a isso. Quer dizer, existe realmente um interesse, né? Uma coisa que, inclusive, é muito, eu vejo de maneira muito positiva, né? Como, da mesma maneira como os medicamentos foram estudados em remodelamento de fármaco, né? Como nós sabemos que isso é feito, é algo que é feito na área biomédica, digamos assim, o tempo todo, né? Fármacos são estudados em remodelamento. O que quer dizer isso, né? Se um fármaco usado para uma coisa pode ter serventia para outra, né? Que foi o que foi feito com a cloroquina, com a ivermectina, e tudo isso eu não considero mais que haja nenhuma controvérsia. E hoje, né, você vê em 1 ano e meio tudo que aconteceu, Juliana, na área terapêutica. Hoje nós estamos numa outra avenida, né? Nós vamos começar, por exemplo, Júlio e eu, pela Fiocruz, nós estamos entrando como site num estudo multicêntrico internacional também, com o Molnupiravir. O Molnupiravir é um antiviral, né, possível de ser usado em fase inicial da Covid-19 por via oral, né? Olha que maravilha, né? Então, portanto, doente não hospitalizado. Então, quem sabe, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que os investimentos na área da indústria farmacêutica, das instituições de pesquisa, para encontrar, né, esse termo eu tenho um pavor, né, do chamado tratamento precoce, pela maneira absolutamente equívoca com que ele vem sendo usado, mas para encontrar realmente alguma coisa que possa ser usada precocemente, prevenindo o agravamento de doença. Então, nesse sentido, existem duas avenidas de pesquisa que são importantes compartilhar com aqueles que estão nos ouvindo, né? Novos antivirais, né? E os anticorpos monoclonais, que também têm sido estudados, esses sim, para pacientes fora do hospital e no hospital. Então, assim, seguramente daqui a 1 ano, se nós estivermos reunidos, nós vamos ter resultados desses estudos já, para colocar em discussão com todos aqueles que estão aqui participando conosco. Então, é só para mostrar o comentário que você fez sobre essa tsunami, né? A tsunami de publicações, tsunami de conhecimento, assim, até para a gente ficar atualizado, não tem sido fácil, né, Juliana? É muita coisa para ler, para estudar, muita coisa mesmo. Sim, e o início da apresentação da senhora foi ótimo, porque foi muito direto nos pontos importantes, né? Por exemplo, que a doença não é uma doença respiratória, é inflamatória, né? Outra questão interessante que a senhora colocou bem no início, que eu queria comentar, é que a ciência tem estudado em várias frentes, né? A frente biomédica, a gente já sabe, é mais conhecida da população em geral, são vacinas, os fármacos, como é que a doença atua no corpo humano, e tem a parte das ciências humanas também, que tem se dedicado a pesquisar como isso impacta nas populações mais vulneráveis, como a exploração animal também é um problema que a ciência já sabe, a ciência, pelo menos biomédica, já sabe há muito tempo, né, que a criação, né, de novas doenças é algo assim, muito importante, e assim, é como se estivesse em latência, né, a gente pode ter em latência várias outras doenças graves, e a própria também exploração humana, as pessoas aglomeradas e vivendo em condições insalubres, isso tudo é algo a ser muito considerado, né, no surgimento das pandemias e na resolução das pandemias, né, porque quem é privilegiado está muito bem protegido se a pessoa acredita, né, nas medidas de isolamento, né, no uso de máscara, etc. Agora, as populações vulneráveis, elas não estão tão protegidas, informadas e não têm, às vezes, condições de fazer o que é mais necessário e saudável. Então, eu queria saber se isso entre os profissionais de saúde, essa área médica, isso tem sido mais debatido ou isso tem ficado em segundo plano, justamente pela fase tão intensa que a gente está, né? Mas a minha intenção é entender assim, se a gente consegue fazer
uma aproximação mais interdisciplinar, né, entre a biomedicina e a medicina, ciências humanas, enfim, a minha angústia, né, seria como sairmos dessa pandemia de forma mais integrada entre as ciências. Eu acho que sim, né? Acho que o Brasil mostrou, né, nós tivemos um êxodo muito importante, né, uma fuga de cérebros muito importante no Brasil nos últimos anos, por não encontrarem aqui condições adequadas de trabalhar. Então, sem dúvida nenhuma, esse brain drainage, né, que o Brasil sofreu foi realmente de alto impacto, perdemos pessoas muito de grande qualidade, nos ressentimos disso. Porém, os que aqui ficaram e ficamos, né, mostraram uma grande capacidade de produção de conhecimento, Juliana. Acho que grupos brasileiros têm participado em estudos de colaboração internacional de forma muito intensa. O Brasil mostrou, né, até curiosamente, né, através de grupos muito de mulheres, né, pesquisadoras, né, uma capacidade muito rápida de resposta genética, né, lembrando que o genoma foi muito rapidamente identificado, né, por grupos de pesquisadoras, inclusive da Fiocruz, da Universidade Federal de Minas Gerais, da USP de São Paulo, né, os estudos, né, nós fomos capazes de desenvolver modelos de estudo, como foi, por exemplo, o EpiCovid, pelo grupo do professor César Vítor, lá de Pelotas, enfim, do professor Pedro Alau, enfim, estudos de grande qualidade, né, e que estão gerando informação, né. Nós estamos participando, né, vários de nós, né, de diversas instituições, gerando estudos, por exemplo, de grande qualidade, com a otimização de anticoagulantes em pacientes graves. Então, assim, a ciência brasileira mostrou uma capacidade de trabalho, de produção, de compromisso, que a mim, eu acho que é algo que merece, sim, registro, e foi muito positivo. E eu acho que nós nos aproximamos, assim, até porque muitos de nós tomaram a palavra, né? Até eu mesmo faço parte desse grupo, né? Na Fiocruz somos vários, né? Que não nos furtamos a vir a público, transformar uma informação científica em algo dissecado, que as pessoas possam entender, dizer a verdade, informar. Quer dizer, isso dá um trabalho danado, mas, enfim, nós temos conseguido. Eu acho que o impacto conseguido pela presença de pesquisadores, de médicos de grande qualidade na própria grande imprensa, tem feito um trabalho contra o obscurantismo, contra o negacionismo.